Você quer quantizar uma hamiltoniana. Tudo bem. Qual é o modelo físico? Ah, você quer quantizar o oscilador harmônico? Você tem uma coisa do tipo H igual a P ao quadrado mais Q ao quadrado. Sim, mas é... Tudo bem, tem... Tudo bem. Então, basicamente, você pode escrever isso aqui assim, ó. Não, você quer... Tudo bem. Depois você brinca e bota o M e a frequência, que você quiser, tá? Olha que legal. Pronto, agora você pode usar isso aqui como sendo um operador de aniquilação e criação, ou vice-versa, não sei. Basicamente essa é a ideia. Você vai transformar essa soma de quadrados de operadores num produto desses operadores aqui, assim. É só isso. Aí o legal é que esse cara tem uma álgebra bonitinha, que é uma coisa assim, ó. E aqui o que é importante é que a álgebra desse negócio é igual a 1. Tá certo? Deixa eu ver se eu estou fazendo certo. Se eu não errei nada, P com P dá 0. Aí esse cara aqui, sendo esse, vai ficar assim. Menos I, isso, Q, comutador P, né? Então, quando eu comutar esse termo com esse, vai ter esse com esse, que vai ser H cortado, né? Então, que eu geralmente uso H cortado igual a 1, né? E aí aqui vai ser o contrário, né? Vai ser o comutador desse com esse, então vai ser I, troca a mesma coisa. Então tem um fator de raiz de 2 na definição, tá? Então você bota um 2 aqui. Deixa eu ver se eu errei alguma coisa. Agora sim. Vocês estão acompanhando? Então, ó, você tem um operador de aniquilação, operador de criação, operador de aniquilação. Se eu não errei o sinal aqui, então o comutador vai dar H cortado, né? Porque vai dar o comutador desse com esse, que é 0, comutador desse com esse, que é IH cortado, menos IH cortado, né? Porque é P e Q, e aí menos IH cortado com I fica H cortado, né? Sobre 2, porque tem o fator de 2 aqui, e depois esse comutador de Q com P, que vai dar IH cortado, menos I dá H cortado de novo, então dá só isso aqui. Mas o importante é que não tem um I aqui. E por que isso não é importante? Por causa do seguinte, imagina que eu tenho esse operador aqui, que a gente chama de operador número, que é igual ao A dagger A. Tá certo? Como é que fica o comutador do operador número com o A dagger? Vai ficar assim, ó, A dagger, A dagger. Tá certo? Porque esse cara sai para a esquerda porque ele comuta, né, com A dagger. Então, a gente acabou de ver que isso vai ser igual a menos H cortado A dagger. Tá certo? Agora, por que isso aqui é útil? Imagina que eu tenho um certo estado N atuando em N. Dá para ver que esse cara aqui é autodisjunto, né? Se você pegar esse cara aqui, ó, ele vai ser simplesmente proporcional a isso aqui, que tem que ser a própria hamiltoniana, que é autodisjunto. Então, isso aqui sendo assim, ó, o que acontece se eu botar um A dagger aqui? Agora a gente vai ver se eu errei o sinal. Isso aqui vai ser assim, ó, N, A dagger, N. Vocês concordam? Mas agora eu vou pegar o comutador. O comutador disso aqui vai ser assim, ó. Posso reescrever esse comutador assim. A dagger, N, vai ser H cortado, A dagger. Tá certo? Eu só troquei a ordem ali. Aí esse sinal foi embora. Então isso aqui vai ser igual a isso aqui mais H cortado, A dagger. Esse cara aqui, que é o comutador, né? É esse vezes esse, menos esse vezes esse. Então, isso aqui vai ser igual a isso aqui mais isso aqui. Tá certo? N igual
Tá, eu acertei o sinal, eu acho. N. Pode ser, tanto faz. Tanto faz. Pode. É a mesma coisa que a gente está fazendo aqui. Certo? Então a gente só reescreveu esse negócio aqui assim, ó. A dagger N chapéu é igual a N chapéu a dagger mais H cortado a dagger. E por que isso aqui é legal? Porque olha aqui, ó. Agora você tem assim, N atuando em A dagger N, que é o que você queria. Tá certo? Agora esse cara aqui, ó, ele vem pra cá, tá certo? Então, a gente só... Vamos botar um H cortado aqui explícito, tá? Só vou dizer que... Eu só reescalonei o meu alto valor com H cortado aqui, tá? Aí quando a gente faz isso, vai ficar assim, ó. Esse cara vem pra cá, então vai ficar assim. H cortado, N menos 1, A dagger N. Olha que legal. Agora, esse cara aqui tem alto valor H cortado N. Esse cara atuando em N tem alto valor H cortado N menos 1, o mesmo vetor. Tá vendo que esse menos 1, ele veio desse H aqui, H cortado, que veio do fato do comutador aqui ser um número real? Certo? Então, por que eu estou aproveitando para mostrar isso aqui? Porque a gente vai usar a mesma ideia para construir as representações do grupo de rotação. Tá certo? Então, você vê aqui que a gente consegue construir, dado um autovetor, a gente constrói o próximo, simplesmente aplicando esse cara aqui. E pode fazer o contrário. Se eu quiser pegar o computador, se eu pegar esse cara aqui e multiplicar agora por A, né, a diferença é que vai ter um sinal de mais aqui. Então eu fiz tudo ao contrário, acabei de ver. Tá? Esse cara deveria ser o operador de aniquilação, é o de criação. Tanto que ele... Ah não, é o de aniquilação, tá certo, tá certo, tá certo. Aí, exatamente. Aí o que acontece é o seguinte, você sabe que esse cara aqui é um operador autoadjunto. E esse é o operador autoadjunto também. Se você tiver constantes ali, vai continuar sendo autoadjunto. O que acontece com os autovalores de um operador autoadjunto? Isso, mas o que acontece com os autovalores de um operador adjunto ao quadrado? Ó, digamos que você tem autoestados de P. P é autoadjunto. Então, os autovalores vão ser reais, ou seja, esses números aqui são reais e podem ser positivos e negativos. Agora, se eu aplicar P de novo aqui, vai ficar assim, ó, P ao quadrado, Pzinho, vai ser Pzinho quadrado, Pzinho. Esse operador aqui tem autovalores reais e positivos. Então, esse cara aqui tem autovalores reais e positivos, e esse também tem autovalores reais e positivos. Então, essa combinação linear só pode ter autovalores reais e positivos. Tá certo? Bom, se isso é verdade, então esse cara aqui tem um valor mínimo. Tá certo? Então, se eu for aplicando o meu operador de aniquilação aqui, tem que chegar uma hora que isso aqui tem que ser zero. Tem que ter um mínimo. Se você não tiver um zero aqui, você mostra que você aplica mais operador de aniquilação, esse número vai ficando incrivelmente negativo e grande. Então esse n aqui precisa ser um número inteiro. Ou seja... Oi? Tem que ser só natural, não é? Isso, o inteiro positivo. Tá? Sem botar zero. Pode ser zero. Pode ser zero. É porque você precisa do vetor nulo no seu espaço. Mas o n igual a zero não vai dar, o vetor nulo. O n igual a 1 vai dar, né? Não. Precisa existir um autovetor com n igual a zero, que é o vácuo. Mas aí se eu aplicar isso, você mostra que esse negócio aqui vai ser esse, você vai mostrar que isso aqui é igual a zero. Ah, tá, tudo bem. Eu estava vendo aqui em n menos 1, não sei se for zero vai ficar menos 1. Aí não tem menos H cortado, a dagger... Mas aí quando você faz a continha para descobrir como que esse cara aqui, porque você tem uma coisa assim, ó, a dagger n, você sabe que é proporcional, né? Ou seja, você não sabe qual o termo de normalização, é proporcional a n menos 1.
É sempre assim, né? O fator de proporcionalidade aqui, ó, ele tem que ser 0, né, quando o n for igual a 0. Justamente porque esse estado não existe. Tá certo? A gente vai fazer essas contas novamente, talvez nessa aula ainda, tá? Só que no contexto de operador de escada, que a gente chama. Que é a mesma coisa que isso aqui, é a mesma álgebra, tá? Mas para construir as representações do grupo de rotação. Então, os operadores de criação e aniquilação são só isso aqui, tá, pessoal? Então, se você pega essa condição aqui, por exemplo, de autoadjunto, que é o que, né, o fato, tudo que eu falei, isso é verdade porque P é autoadjunto. Se P não fosse autoadjunto, eu não poderia concluir que os autovalores são reais. E se os autovalores não são reais, eu não poderia concluir que os autovalores quadrados são positivos. Então, eu não poderia concluir isso aqui. Se você pega esse problema aqui e escreve em termos de equação diferencial, vai ser assim, ó. Vai ser menos h cortado ao quadrado d mais x quadrado. Né? Vou botar aqui um h cortado. Todo mundo concorda? Isso aqui é uma equação diferencial. Tá certo? Essa equação diferencial aqui, eu posso resolvê-la, mas dependendo das condições que eu tiver sobre psi, ou seja, psi tem que ser de quadrado integrável, não sei o que, tem que fazer perto dele 2 ou não, o espectro desse operador é diferente. Tá certo? Esse operador só vai ter o espectro positivo definido que eu quero se a gente tiver as condições de contorno sobre ele para que esse cara aqui seja autoadjunto. Vocês lembram que quem viu Física Matemática 2 comigo, viu que esse problema aqui pode ser escrito em termos que a gente chama de problema de Sturm-Liouville. No problema de Sturm-Liouville, você precisa de um produto interno bem definido. E lembra que você precisa de um peso, um W, que é o cara que faz com que esse operador seja autoadjunto, esse operador aqui. Se você usar o peso errado, o operador não é autoadjunto. Só que se o operador não é autoadjunto, nada disso aqui que a gente viu acontece. Tá certo? Ou seja, tudo aquilo que a gente viu em física matemática pode ser revisto do ponto de vista da álgebra dos operadores, e é a mesma coisa. Não tem nada de diferente, é exatamente a mesma coisa. Só que agora a gente está vendo isso de um ponto de vista mais abstrato, mais matematicamente preciso. Tá? Enquanto aqui é um pouco mais vago o que a gente está fazendo. Mas são as mesmas coisas. Se você bota um produto interno ruim aqui, esse operador não é autoadjunto mais, e você pode encontrar um espectro que tem valores negativos, você vai encontrar qualquer maluquice aqui também. Tá certo? Ou seja, a definição do operador é o operador mais o espaço onde ele atua. Tá certo? Que isso que fixa o operador normalmente. Aqui a gente não está fazendo essa hipótese, a gente simplesmente está falando que existe um espaço onde, uma vez atuando nesse espaço, esse operador é autoadjunto. Por isso que a gente está chegando nas consequências que seguem dessa premissa. Entendeu? Aqui você vai encontrar os polinomios de Hermite. Só que se você não botar as condições de contorno certas, você não vai encontrar o polinômio de Hermite. Né? Você vai descobrir que é tipo uma série de Frobenius infinita. Lembra que a gente descobriu vários problemas assim? Você encontra uma série de Frobenius. E essa série de Frobenius, para ela ser truncada num certo termo, você precisa escolher o alto valor discreto. Que é justamente isso aqui, ó, que a gente está fazendo aqui. Na hora que a gente fala que esse cara tem que ser um inteiro para que tenha um mínimo, é justamente a mesma coisa que lá na série de Frobenius escolher o alto valor correto para que dê a solução. Isso é o jeito de como uma função de controle, é uma implicação física que a gente está colocando, que a gente não quer estados infinitamente negativos. Se você olhar para cá, você vai encontrar soluções estranhas nessa série de Frobenius, e para jogar fora essas soluções estranhas, você tem que fazer essa escolha de autovetores, de autovalores. Tá? Que a gente nem precisa fazer no ponto de vista dos operadores, porque a gente já supõe de partida que eles são autoadjuntos. Então a gente só encontra os resultados que são condizentes com essa premissa, entendeu? Mas é tudo a mesma coisa. Tá? Esqueci meu apagador, cara. Hoje tá.
Que isso, cara? Ah, era a água que estava aqui. Pode falar. Nenhuma. O que se conserva é a paridade da função. No caso da inversão espacial, a paridade da função, isso. Na inversão temporal? Troca T por menos T e a nossa Então, cara, o que se conserva é o autovetor, o autovalor do operador que faz a transformação. Mas não tem nada de muito especial nisso, porque é sempre um 1 menos 1, entendeu? Então tá. Eu pedi para vocês fazerem... Vocês fizeram o comutador de PX, PY, como eu pedi para vocês? PX, PY. Se não tiverem feito ainda, façam, tá, pessoal? Eu quero que vocês façam isso aqui usando aquela brincadeira que eu fiz lá na outra aula. X e Y, com a primeira transformação vai virar X mais Epsilon, Y. Com a próxima transformação vai X mais Epsilon X, Y mais Epsilon Y. Tá? Agora eu faço a inversa nessa primeira transformação aqui. Então vai ficar assim: x mais epsilon x menos epsilon x, y mais epsilon y. E agora eu faço a inversa da segunda transformação, ou seja, eu volto para x e y. Tá certo? Veja, eu fiz primeiro o mais complicado para que isso aqui não fique uma coisa tão banal na cabeça de vocês. Porque isso aqui é aquilo que eu falei para vocês, é o seguinte: eu tenho aqui 4 transformações. Aí eu faço primeiro uma transformação, né, na direção x e 0. Depois eu faço outra que é 0 e y. Depois eu faço a inversa dessa aqui. E depois eu faço a inversa desse aqui. Como esses operadores todos comutam, a gente já podia saber de partida que esse negócio aqui é igual à identidade. Mas eu acabei de provar que a identidade paralelo ao que eu fiz na outra aula, que era a combinação de translação e rotação. Tá certo? Então isso aqui a gente sabe que é a identidade, justamente porque a gente viu aqui. E agora, se a gente expandir esses caras em primeira ordem, você vai ver que esse lado da esquerda vai ser uma coisa proporcional ao comutador de Px e Py. Tá certo? Ou seja, identidade mais uma proporção, em termos de proporcionalidade, que é igual a identidade. Corta a identidade com esse cara aqui. Então você prova assim que Px, Py é igual a 0. Certo? Então façam essa continha, porque é importante para vocês amadurecerem isso na cabeça de vocês. Certo? A gente agora vai definir o que são operadores. Vetoriais. Bom, o que acontece? Né? Isso aqui é a representação em termos de operador unitário do grupo de rotação, tá certo? A gente sabe que esse cara aqui gira os nossos estados, tá certo? O que acontece com esse cara aqui se eu aplicar ele num operador V, tá? Que eu não disse quem é ainda, que eu vou chamar de um operador vetorial. O que vocês acham que você tem que fazer com a componente do operador vetorial? Isso. Ou seja, esse cara aqui é um operador, isso aqui é um operador unitário, tá certo? Mas o que eu estou fazendo é que eu estou o seguinte, eu estou girando os meus estados.
Se esse meu operador mede uma direção e eu giro os meus estados, agora essa direção que eu media para cá vai ser para lá. Porque eu mudei a direção do meu problema. Certo? Então, você vê que essa aqui é a representação do grupo como operadores unitários atuando no espaço de Hilbert. Enquanto essa representação aqui é aquela matriz de rotação 3×3 que a gente escreveu antes. Tá certo? Ou seja, isso aqui tem que ser igual a soma sobre J de R, I, J, V, chapéu, J. Né? De 1 até 3. Certo? Uma questão sobre essa matriz de rotação, professor. Assim, a gente sempre tem que escolher um eixo para girar em torno dele, né? Não. Posso girar de forma contrária. Você nunca viu os ângulos de Euler? Você pega 3 rotações, cada uma em relação a um eixo, você combina as 3 e você prova que essa combinação te leva a qualquer rotação possível. Certo? Aí você pegar essa matriz, que é a combinação dessas 3 outras matrizes que eu acabei de falar, te dá uma matriz geral que roda qualquer coisa em qualquer direção. Mas ela é muito complicada, geralmente a gente não escreve ela. Certo? Tem uma mistura lá de 3 ângulos complicada. Por quê? Porque aqui, ó, eu quero que a componente de um vetor continue componente de um vetor. Vários livros não vão ter esse cuidado, mas como eu gosto de geometria diferencial, eu tenho que pensar que um operador no espaço dos vetores leva vetores em vetores. Um cara assim, ó, que a gente escreve normalmente, ele está levando vetores em coisas que estão tipo um forma. Tá certo? O problema que a gente acaba não fazendo essa distinção é porque geralmente a gente está trabalhando com coisas que são componentes em bases cartesianas, num espaço euclidiano. Então a métrica nesse espaço é delta. Então quem levanta índice, quem baixa índice é o delta de Kronecker. Mas o delta de Kronecker não faz nada. Então se eu levanto esse índice com o delta de Kronecker, eu tenho as mesmas componentes, entendeu? Mas como eu gosto de usar a notação de soma de Einstein, eu mantenho as coisas na posição certa. E a vantagem de manter as coisas na posição certa é que a hora que você for mudar para o sistema de coordenadas qualquer, você vai saber o que fazer. Enquanto aqui, se você fizer assim, ó, você vai ter que lembrar que tinha uma matriz aqui, né? Na verdade, esse cara aqui é assim. Que você tirou esse cara aqui e botou o I direto aqui, entendeu? Mas você está meio que dando colocando uma imprecisão no seu problema. Você não está errado, porque as componentes são as mesmas, os valores das componentes são os mesmos, tá? Mas é isso. Tá, pessoal? Então, todos os operadores que se comportam dessa forma vão ser chamados de operadores vetoriais, tá certo? Então, a gente já sabe que x, y, z vai ser um operador vetorial, porque x, y, z mede, né, a deslocamento nessas 3 direções. Px, py, pz também vão ser operadores vetoriais e vão ter outros também, tá certo? O momento angular também vai ser um pseudo-vetor vetorial. Vai ser um operador pseudo-vetorial, tá certo? Porque ele não é, na verdade, um operador vetorial, ele é um operador bivetorial. Ele representa um plano e não uma direção. É aquela discussão de elétron 1, não sei se vocês... Você fez comigo? Tá. Então, em elétron 1, eu tento explicar um pouco para vocês que, na verdade, a gente aprende a álgebra vetorial de uma forma um pouco simplificada. Né? Você tem pontos, você tem vetores, aí você tem pseudo-vetores e pseudo-escalares. Né? Mas isso é uma maneira simplificada, porque, na verdade, você tem pontos, vetores, áreas e volumes. Se eu fosse bom nisso aqui, isso aqui seria um cubo, tá certo? Só que aí o que acontece é o seguinte, existe uma coisa chamada mapa de Rhodes, que sempre mapeia esse nesse cara aqui e esse cara nesse cara aqui. E aí por isso que o Gibbs simplificou a álgebra vetorial e tirou esses 2 objetos aqui, ó, e usando esse mapa ele reduziu esses objetos a esses 2 primeiros aqui. Mas, por exemplo, quando você está em 4 dimensões, você tem vetor, você tem escalar, vetor, aí você tem aqui áreas, você tem aqui
volumes. Deixa eu ver se consigo fazer melhor dessa vez. Tá certo? E agora você tem volumes mais tempo. São os quadrivolumes, né? Aí o mapa de Rhodes leva esse cara nesse cara aqui, esse cara aqui nesse cara aqui e esse nele mesmo. Tá certo? Aí, se a gente vivesse nesse espaço aqui, se o nosso espaço tivesse 4 dimensões espaciais, então o Gibbs não teria sido capaz de reduzir tudo a só escalar e vetor. Porque aí a gente teria obrigatoriamente que lidar com escalar, vetor e bivetor. Certo? Então, basicamente é o seguinte, o número de áreas no espaço tridimensional é igual ao número de direções. Então, você tem a área XY, isso coincide com o vetor na direção Z. Você tem a área YZ, isso vai ser coincide com a direção X e assim por diante. Então, eu só tenho 3 áreas para 3 direções. Então, eu consigo mapear 1 para 1 nos dois. A direção é para a área? Ortogonal à área, sempre. Isso. Então, só que se eu tivesse 4 dimensões espaciais, eu teria a área 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4 e 3, 4. Se você vir quanto eu falei, foram 6 áreas diferentes. Só que só tem 4 direções no espaço. Então, não tem mais esse mapa aqui, ó, entre áreas e direções. Tá certo? Então, na verdade, quando a gente fala de pseudo-vetores, a gente está falando de áreas. E quando a gente fala de pseudo-escalares, a gente está falando de volumes. Certo? E toda essa geometria permanece na mecânica quântica porque ela está lá no espaço original. É uma área orientada, exatamente. Então, sempre que eu posso dizer que se eu tenho uma direção, ele é um pseudo-vetor, eu posso dizer que é um pseudo-vetor? Ele é um pseudo-vetor. Por isso que o campo magnético é um campo pseudo-vetorial, porque na verdade ele é um campo que define uma área. Ele não define uma direção, ele define uma área. Porque para você construir um campo magnético, você sempre precisa da direção da corrente e do ponto de aplicação, ou seja, é uma corrente que está aqui, só que a carga ela está aqui e ela não tem nenhuma direção associada a ela. Ela simplesmente está onde ela está e não tem direção. O campo, para você gerar campo magnético, você precisa de uma corrente. Só que você tem um vetor aqui. Só que você quer calcular o campo magnético aqui. Então, na verdade, o campo magnético tem a ver com essa área aqui, ó. Por isso que o campo magnético é um campo pseudo-vetorial, porque na verdade é um campo de áreas. Enquanto o campo elétrico não, porque a fonte do campo elétrico é uma coisa pontual. Então o único vetor que você tem é o vetor entre a carga e o ponto onde você está calculando o campo elétrico. O único vetor que você tem aqui é esse aqui. Por isso que o campo elétrico é proporcional a esse vetor. Porque não pode sair uma coisa do nada, entendeu? Bom. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Então vamos dar uma olhadinha agora no nosso operador LZ, tá? Que foi aquele que a gente definiu, bonitinho, x, py, px, menos ypx, tá certo? E a gente sabe o seguinte, esse cara é autoadjunto, então a gente sabe que LZ, num certo vetor LZ, tem que ser, né, existem esses autovetores aqui. A gente pode tentar escrever esse negócio aqui em termos de uma base coordenada, tá certo? Então aqui ele usa ρ e φ, tá certo? LZ e aqui L. E esse cara vai ser assim, LZ, ρ, φ quadradinho mesmo, φ quadradinho, LZ. Esse cara aqui eu vou escrever como uma função de onda, que eu vou escrever assim, ó, psi, isso, meu psi, LZ, de ρ e φ. Tá certo? Eu pedi para vocês fazerem as contas desse cara aqui em coordenadas esféricas, né? E esse cara em coordenadas esféricas vira menos h cortado dd φ. Certo? Então isso aqui vai ser assim, ó, menos i h cortado d
de φ, psi Lz de ρ e φ vai ser igual a Lz psi Lz de ρ e φ. Tá certo? Uma equação diferencial de primeira ordem. Certo? Qual é a solução desse cara aqui? Né? De ρ e φ vai ser uma constante qualquer aqui, que eu vou chamar de R maiúsculo, mas como esse cara aqui pode depender de ρ, essa constante pode depender de ρ, exponencial de ILZ φ sobre H cortado. Todo mundo concorda que isso satisfaz a equação? Então tá aqui, ó. Agora tem mais um detalhe. Oi? A constante é esse cara aqui, ó. Pode depender, né? Ah, você está falando de jogar para cá, né? Isso mesmo. É. Menos i multiplica por i do outro lado. Aí fica 1 e aqui fica i. Ou você faz isso que ele falou, divide por i, sobe o i mudando o sinal. Porque a inversa de i é 1 sobre i, né? É menos 1 sobre i. Ok, então esse cara aqui é a solução, só que é o seguinte, essa função aqui, ela tem que ser univalorada, né? Então quando eu calcular ela, psi Lz de ρ e φ, tem que ser igual a psi Lz de ρ e φ mais 2π. Todo mundo concorda? Mas se isso aqui é verdade, basicamente eu estou dizendo que exponencial de I Lz φ sobre H cortado é igual a exponencial de I Lz φ mais 2π sobre H cortado. Todo mundo concorda com isso aqui? Mas o que isso aqui diz pra gente? Né? Que exponencial de 2π I Lz sobre H cortado é igual a 1. Agora, quando é que isso aí vai ser igual a 1? Oi? Quando Lz for zero, é verdade, mas qual mais? Lz pode ser H cortado vezes o quê? Qualquer número, né? Inteiro. Porque aí vai ser um produto, né? Vai ser um múltiplo de 2π, exponencial de qualquer múltiplo de 2π é 1. Tá certo? Então, tá vendo que a gente tem uma restrição no autovetor? E nos autovalores, devido, né, a essa característica autoadjunta dele. Outra maneira de você ver a mesma coisa é você simplesmente olhar para isso aqui, ó. Você sabe que psi L1, em vez de botar LZ1, eu vou botar só L1, tá? Só para poupar um pouco aqui. Então, psi L1, LZ, psi L2. Se eu quiser testar o caráter autoadjunto dessas equações, eu posso fazer o seguinte, eu tiro o dagger dessa expressão inteira. Certo? O que isso vai fazer? Vai ficar assim, ó. Né? Eu estou abusando um pouco aqui, eu estou tirando o complexo conjugado, tá, pessoal? Mas é a mesma coisa que eu tirar... Bom, deixa eu botar o complexo conjugado para não ficar demais. Então, se eu fizer isso aqui, o que eu vou ter aqui? Isso, aí eu posso botar o L aqui para dentro, inverter, tiro o L, ele é autoadjunto, permanece igual. Então vai ficar assim, psi L2, LZ,
psi L1. Tá certo? Então o fato de não ter um dagger aqui, ó, é o que exprime a minha imposição de que esse operador é autoadjunto. Certo? Mas isso aqui eu posso escrever assim, ó. Integral dφ psi L1 de ρ e φ menos IH cortado d dφ psi complexo conjugado psi L2 de ρ e φ. Tá certo? Isso aqui tudo complexo conjugado. Esse aqui é esse lado aqui. O objetivo inicial não era de provar que o operador NC é autoadjunto? Não, eu quero mostrar que para ele ser autoadjunto eu vou ter imposições sobre as minhas autofunções e autovalores. Da mesma forma que eu acabei de olhar para cá, ó, tá vendo? Só que agora eu quero olhar isso olhando para o produto interno, que é mais geral, se aplica em mais contextos. Tá? Isso aqui tem que ser igual ao quê? Integral dφ, e aqui vai ficar como? Psi L2 estrela de ρ φ menos IH cortado d dφ psi L1 de ρ e φ. Todo mundo concorda com isso que eu escrevi? Todo mundo concorda? Eu só escrevi o lado direito agora. Aí vem o psi aqui. Tá? Eu estou botando uma identidade aqui, igual eu faço sempre. Tá certo? Beleza. Como é que é? O seu operador não é um sinal porque ele é autoadjunto. Ele é igual ao complexo conjugado dele. Não, ele não é igual ao complexo conjugado dele, é igual o dagger dele. Isso. Justamente aqui eu estou impondo que ele é autoadjunto. Certo? E eu estou vendo as consequências agora na projeção nas funções de onda. Tá certo? Ou seja, agora eu posso tirar botar esse complexo conjugado aqui, aqui e aqui. Tá certo? Só que veja, para isso aqui ser igual a esse cara aqui, ó, você vê que aqui a derivada está atuando aqui no L2 estrela e aqui a derivada está atuando no L1. Tá certo? O que a gente pode fazer para transformar esse nesse ou esse nesse? A derivada está atuando só aqui, né? Eu posso escrever essa integral aqui como esse operador atuando nesse produto menos o termo novo, que vai dar justamente isso aqui. Tá certo? Mas vai sobrar um termo que vai ser assim, ó, integral em dφ de IH cortado d dφ psi L1 de ρ e φ psi L2 estrela de ρ e φ. Só que isso aqui é o que, pessoal? Né? Estou integrando aqui no φ. Então isso aqui vai ficar assim, ó. Psi de L1 de ρ 0 psi L2 de ρ 0 menos psi L1 de ρ 2π psi L2 de ρ e 2π. Isso é igual a 0. Mas então, para ele ser autoadjunto, as minhas autofunções têm que satisfazer isso aqui. Tem, aqui.
Tá certo? Então essa é uma outra maneira de você ver essa imposição aqui, tá, pessoal? Porque senão, né, esse cara aqui a gente sabe que ia dar simplesmente esse RL1 de ρ, RL2 estrela de ρ, que multiplica 1 menos, aí vai ser o quê? Vai ter exponencial de IL1 2π sobre H cortado, exponencial de I menos IL2 2π sobre H cortado. Tá certo? Mas isso tem que valer para todos L1 e L2. Não tem que ser autoadjunto para um par de autovetores. Tem que ser autoadjunto para todos os autovetores. Tá certo? Então, você não pode ter uma combinação esperta de L1 e L2 com esse negócio da 1, não. Tem que ser 1 sempre. E para ser 1 sempre, esse cara tem que ser 1, independente desse cara aqui, que é justamente essa mesma imposição aqui. Aqui eu falei dela ser univalorada, e ali eu testei o caráter autoadjunto diretamente. E as duas coisas me levam à mesma coisa, que é os meus autovalores têm que ser discretos. O cara fica com esse soprador de folha, cara, não faz nada isso aí. Se dessem uma vassoura para esse cara, ele terminaria antes, não ia acabar com o ouvido dele, com o nosso, não ia estar poluindo tudo com esse negócio, né, queimando combustível. Como é que você faz com que isso aqui tem que ser 1 sempre? Né? Isso aqui tem que ser 1 sempre e esse cara tem que ser 1 sempre. Mas esse cara ser igual a 1 é isso aqui que a gente já tinha feito, ó. Isso aqui só vai ser 1 quando o LZ for proporcional ao H cortado vezes o número inteiro. É, vezes um M1, M2, claro. 2 números inteiros quaisquer. Esse aqui é o momento angular na direção Z. Momento angular na direção Z. Esse é o famoso M do átomo de hidrogênio, né? Tem N, L e M. É esse M aí. Só isso. O principal é o N de nariz. Esse é o momento na direção Z. Momento angular na direção Z. Que nome você esperava? Tem uma outra coisa aqui, que é o seguinte. Nessa expressão especificamente, tem uma outra possibilidade. Esse cara aqui não precisa ser 1 sempre. Porque sempre vai aparecer 2 desses caras aqui. Então tem certas situações em que se esse cara for negativo e esse cara for negativo também, isso aqui funciona. Tá certo? Mas como é que você faz para que esse cara que seja negativo? Em vez de ser múltiplo de H cortado, M, pode ser H cortado M sobre 2. Tá certo? Mas é mais delicado, porque aí, se esse cara for 1 e esse for menos 1, não dá certo. Tá certo? Mas você vê que essa solução aqui, ela está aparentemente próxima do nosso problema, justamente porque esse cara aparece 2 vezes. Tá certo? Mas isso não é uma solução ainda.
a gente vai descobrir aonde que esse tipo de problema de fato aparece, e é justamente a presença do spin que está começando a aparecer na mecânica quântica aqui pra gente. Tá certo? O spin vai aparecer justamente com essas representações em que você tem dois operadores, né? E que agora, por aparecerem sempre dobrados, se eles forem -1, a coisa funciona também. Não é porque você tem um exponencial de imπ, é cosseno, né? Então vai ser cosseno de 0 ou de π. Cosseno de 0 é 1, cosseno de π é -1. Então você vê que esse cara vai dar uma possibilidade extra pra gente. Nesse caso aqui, ele só está começando a aparecer, tá certo? Mas ainda não funciona, justamente que as funções têm que ser univaloradas, tá certo? Mas a gente vai ver num contexto onde isso vai funcionar, e é justamente a presença de uma representação extra, que é a representação de spin. Tá certo? Mas a gente vai ver isso com cuidado. Em geral, então, de uma maneira mais geral, sem levar em consideração esses aspectos mais especiais, digamos assim, a gente pode dizer que o MZ vai ser sempre... Não, sempre. M. Sempre. Tá. Sempre. O momento angular orbital é sempre H cortado M. Justamente porque as funções são univaloradas, você não tem opção de fazer diferente disso. Senão você estaria com uma função de onda que você dá uma volta e ela muda de valor. Isso não faz sentido. Não? Ou seja, ela tem dois valores no mesmo ponto. Né? Você pensar que a função de onda aqui e aqui, ela tem que ter o mesmo valor aqui, não tem jeito. A gente vai ver. Tá? Ok. O que eu quis dizer é o seguinte: se isso aqui for sempre um produto ímpar, né, uma coisa que seja o número ímpar vezes H cortado, então vai sempre ser cosseno de 1, de 3, assim por diante. Tá certo? E esses caras vão sempre ser -1. Aí esse cara com -1, esse cara com -1 ia funcionar também. Tá certo? Oi? É porque eu quero o número ímpar vezes H cortado. Porque o número ímpar vezes H cortado, né, exponencial de I M 2π, né, tem um sobre 2 aqui. Então, π, se esse cara aqui for um número ímpar, ou seja, se for 1 dá quanto? Exponencial de Iπ, que é -1. Né? Se for 3, vai dar mesma coisa, Iπ, né? Que vai ser -1. Então, se eu me restringir a esse cara sobre 2, né? Esse cara aqui sobre 2, e o meu M ímpar, então, isso aqui vai sempre funcionar. Só que o problema disso é que aí a minha autofunção, meu autovetor, minha função de onda não é mais univalorada. Tá certo? Na hora que eu der a volta, ela muda de sinal. Ela continua... Aí você pode falar, mas, pô, professor, mudar de sinal não tem problema. Porque quando ela muda de sinal, ela simplesmente está montando o mesmo vetor. Porque a gente pode fazer uma fase global e um sinal, -1, é uma fase global. É verdade. Só que aqui a gente quer que a função seja contínua. Né? Porque se ela não for contínua, aí o produto interno tem outras razões, outros problemas, outras questões que vão aparecer. Essa descontinuidade da função. Então, em princípio, essas representações poderiam ser possíveis se não tivesse essa questão da continuidade. Tá certo? Aí, então, a gente vai ver justamente que o spin é o momento que isso aparece e não tem uma questão de continuidade associada. A questão de continuidade vem do fato de que o momento angular está definido no espaço, e o espaço tem todas as possibilidades do espaço. Então, ele tem essa distribuição contínua da função de onda no espaço. Entendeu? Na hora que a gente encontrar um contexto onde não tem essa questão da continuidade, aí você tem que incluir as representações de spin. Tá certo? De spin semi-inteiro. Ok. Oi? Só existe inteiro e semi-inteiro. Não é que o livro, a realidade no caso. Não, sim, mas eu digo que o livro não vai tratar de spin inteiro, eu acho. Claro que vai. Ou um capítulo ele fala especificamente. A gente vai fazer spin inteiro e semi-inteiro para todo lado, cara. Relaxa, vai ter tudo. Tá feliz com isso? Não sei, eu sou muito misto. É bom mesmo, Não, é porque quando a gente estudar a representação do grupo de rotação, tá tudo lá no meio, entendeu? Não tem como a gente estudar a representação do grupo de rotação e olhar só um pedaço dela, entendeu? A gente vai construir tudo.
Então, bom, a gente já viu vários resultados, né? A gente sabe que então o nosso psi L1 vai ser uma coisa do tipo R, L1 de ρ, e esse vai ter... Agora eu já vou introduzir aqui, pessoal, eu vou botar uma barra aqui só para dizer que esse cara foi reescalonado, e aqui vai ficar assim, I, LZ, φ sobre H cortado, e eu vou botar aqui raiz de 2π, tá certo? Porque justamente a gente sabe que a integral de dφ de 0 a 2π de exponencial de menos I L. Aí eu já vou escrever assim, ó. Vou botar H cortado M1 φ exponencial de I M2 φ sobre raiz de 2π, raiz de 2π. Bom, pessoal, o que acontece quando M for igual a M? M1 for igual a M2? Dá 1, né? Então, 1 quando M1 igual... E quando for diferente? Vai ser uma coisa assim, ó, exponencial de I, M2 menos M1, em 2π, dividido por I, M2 menos M1, tá certo? Menos 1, é em 0, tá certo? Oi? Isso, tenho 2π. Tá certo? Agora, se M1 e M2 são números inteiros, quanto é que dá isso aqui? Quanto é que é exponencial de I, número inteiro, 2π? Dá 1, né? Então isso é 0. Então isso aqui é 0 para M1 diferente M2. Né? Ou seja, isso aqui é igual a delta de M1 e M2. São autovetores ortonormais. Aqui, eu só botei esse cara explicitamente aqui, ó, para ficar a normalização dessa autofunção aqui, tá? Não, do estado 1. Eu tenho vários autoestados do operador. Tem um certo autoestado que vai ter o alto valor M1. E um outro autoestado vai ter um alto valor M2. E esses autoestados são sempre ortogonais entre si. Sempre, acabei de mostrar, sim. Se eu tivesse M1, M2, M3, iam ter que ser ortogonais entre si ou ortogonais sempre sobre o valor? Não, todos entre todos. Isso. Sem problema. Na verdade, você tem vários, né? Infinitos em algumas situações. Aqui, ó, acabei de mostrar. São sempre ortogonais. Não, sim, mas eu não consigo visualizar. Porque se eu tenho um aqui, o outro vai ortogonal aqui. Se eu volto no outro, ele vai estar ortogonal aqui. Aí se eu volto no outro, ele vai ter ortogonal onde? Que vai ter ortogonal? Na quarta dimensão que você não consegue ver, porque a gente vive em 3, cara. Você está querendo associar um espaço de número infinito de dimensões com o nosso tridimensional. Então fica um pouco difícil. Você vai fazer isso com o seu dedinho. Tá. Então o livro fala aqui rapidamente. Deixa eu ver. Então assim,
Eu vou falar isso muito rápido. Se eu pego um problema agora que tem simetria de rotação no eixo X, de Y, Z, né? De Z na direção plano XY, tá certo? Ou seja, não depende de θ nas coordenadas esféricas, tá certo? Então, nesse caso, eu posso escrever o seguinte, eu posso ter um problema de uma partícula, que é o quadrado sobre 2m, mais um certo potencial de x aqui, né? E esse cara aqui vai ser a nossa newtoniana. E eu posso estudar o meu problema de autovetores, que é assim. E se de uma certa energia, né, vai ser igual à energia psi dessa energia aqui. Mas isso vai se traduzir no seguinte problema. Eu já vou escrever em coordenadas esféricas. Vai ficar assim. Menos h cortado ao quadrado sobre 2m menos d2 d ρ2 mais 1 sobre ρ d ρ. É só pegar o Laplaciano, né, que esse cara aqui, ó, em coordenadas esféricas e botar independente, né, de ddθ. Ou seja, todo ddθ vira zero. Então isso aqui vai ficar assim. Isso aqui tudo. Eu acho que eu estou descrevendo esse problema errado, pessoal. Peraí. Ah, não, tá assim mesmo. Espera um pouquinho. Coordenadas esféricas. X, R, cosseno, R, cosseno, seno. Desculpa. R, seno, cosseno. Não, o θ é justamente do Z para o plano XY. Nas coordenadas esféricas, tá? Mas esse problema aqui ele está estranho. É que eu escrevi aqui, mas eu esqueci de botar contexto. Não, esse problema aqui, pessoal, desculpa, esse problema aqui é no plano, isso aqui é coordenadas polares, tá? Isso aqui é simplesmente x igual a ρ cosseno φ e y é igual a ρ seno φ. Certo? É só isso. Esse cara é um potencial, isso, esse cara aqui é o Laplaciano em duas dimensões, tá? Esse cara é o d2x2 mais d2y2. Você reescreve assim, né, em coordenadas polares, fica assim. Bom, nesse caso, pessoal, é aquela brincadeira de sempre. Se esse meu V aqui não depende de φ, então eu posso fazer separação de variáveis. Fazendo separação de variáveis, eu tenho esse operador atuando aqui, ó, na parte que só depende de φ, que é as equações que a gente estava resolvendo antes, tá certo? Aquela que é a parte do disjunta e tal. Então, basicamente, o que a gente vai descobrir é que esse cara aqui, ó, tem dentro dele um LZ. Aquele nosso LZ, ele está aqui, ó. LZ quadrado. Tá certo? Isso vai acontecer no caso tridimensional também. Tá? E aí, se você substitui, né, faz essa substituição assim, ou seja, esse cara aqui, ele vai ser uma função dessa energia e do valor de m, uma função de ρ exponencial de I m φ sobre raiz de 2π. Certo? A gente vai voltar nessas coisas e ver com um pouco mais de detalhe. Mas por enquanto, se eu substituir essa expressão aqui, ó, isso aqui vai virar o quê? Quando a derivada segunda atuar aqui. O m tá ruim, né? Eu vou botar mi aqui, ó. Só pra gente não confundir a massa com o momento angular, tá? Por isso que eu tinha botado mi aqui. Eu falei, botei mi aqui, deixa eu botar m para as pessoas não se confundirem.
Eu tinha uma razão para fazer isso. Tá. E aí, meu problema se reduz a menos h cortado ao quadrado sobre 2mi. E agora vai ficar assim. d2 d rho 2 mais 1 sobre rho d rho. E aí vai ficar menos 1 sobre rho quadrado m. Né? Mais, com sorte aqui, um potencial que só depende de ρ, porque senão não daria para fazer a separação de variável. E aí aqui vai ficar R, E, M igual a E, R, E, M. E agora eu preciso resolver a parte radial da minha equação. Tá certo? Ué, cara, estou aqui. O que acontece com a derivada de segunda toa nisso aqui? Cai m, m, né? E m ao quadrado vai ficar menos m quadrado, que está aqui, ó. Aí o exponencial fica dos dois lados e corta aqui, sai fora. É a separação de variáveis, né? Que vocês cansaram de ver em física matemática. Certo? E é isso. Bom. Então agora o que a gente vai fazer é estender essas ideias para o espaço tridimensional agora. Então vocês veem que quando o meu potencial não depende de φ, o que acontece? Aqui, a única presença do φ vai ser aqui. Ou seja, basicamente a gente está falando é que a nossa newtoniana ela vai ter uma coisa que vai ser esse pedaço do operador, mais uma coisa proporcional a LZ quadrado. Certo? Mais um V que só depende de ρ. Certo? Então, a beleza disso é que você consegue mostrar, então, que H comuta com LZ. Certo? Então, esse momento angular é conservado. Ela é invariante sobre rotação. Se o potencial dependesse de φ, ela não seria mais invariante sobre rotação. Quando eu rodar ela, a energia ia ficar diferente. Tá certo? Então, esse cara aqui ser igual a zero permite a gente construir um conjunto de soluções que é simultaneamente autovetor desse cara e desse cara aqui. Quando a gente faz separação de variável, é exatamente isso que a gente está fazendo. A gente, quando separa as variáveis, a gente está pegando um operador diferencial complicado e separando em outros operadores diferenciais que comutam com ele e encontrando autovetores desses operadores menores. E aí, a solução que a gente obtém é o produto tensorial da representação de cada um desses operadores. Tá? Mas eu vou voltar nisso ainda, tá? Só eu estou mostrando para vocês começarem a pensar nisso, depois a gente olha com mais cuidado. Bom, então, pessoal, se vocês estudarem agora, a gente estudou o grupo de rotação na direção Z, né? E a gente encontrou aquela combinação lá de LX, de x, PY, Y, PX, né? Se a gente tivesse feito isso em qualquer uma das outras direções, a gente teria encontrado o equivalente, né, das combinações, sei lá, de x, PZ e assim por diante. Então, se vocês fizerem essas continhas, vocês vão ver facilmente que isso aqui vai ser o seguinte. Y, PZ, lembra que era x, PY? Menos Z, PY. Tá certo? É a mesma coisa, tá, pessoal? Só que você tem que pegar a direção dos planos ortogonais, lembra? A gente fez o seguinte, a gente começou com aquela rotação anti-horário, né, que é anti-horário aqui, ó, o X tá aqui, o Y tá aqui e o Z tá aqui. A minha rotação anti-horária é nessa direção aqui, vocês concordam? Então a gente está usando a regra da mão direita aqui, ó, tá vendo?
Esse foi o nosso LZ. E aí o nosso LZ foi assim, ó. A gente já pode botar ele aqui, ó. LZ, chapéu, ele vai ser assim, x, py, menos y, px. Tá certo? Então, se agora eu quiser pegar a mesma conta na direção anti-horária para o y e o z, aqui, ó. Regra da mão direita, YZ vai para o x. Então tá assim. E agora, pessoal, qual o plano que falta? É o y, né? Mas como é que faz se eu pegar a regra da mão direita do x e z? Tá ao contrário. Eu tenho que fazer zx. Né? Então, o L, Y, eu tenho que fazer zx. Então, começa z, px, menos x, pz. É aquele sinal de menos que tem no produto vetorial, tá, pessoal? Vocês lembram disso, né? Tem aquele sinal de menos no cara do y, na segunda componente do produto vetorial. Qual das conclusões? Na conclusão que a gente pode escrever, por exemplo, o Lx em termos da posição y vezes o z, menos o z, vezes o py. Isso aqui tudo é igual a isso aqui, tá? Você lembra como é que a gente deduziu isso aí? A gente deduziu de 3 formas diferentes, ao longo das últimas 2 aulas. Então a gente fez isso N vezes já. Aí a gente pode começar, a gente começou olhando a ação da rotação infinitesimal no x, y, lembra? A gente fez isso aqui. Aí que rodou, aí botou um cosseno, um seno, a gente escreveu a matriz 2×2. Aí depois a gente pegou o grupo de rotação atuando aqui no px, acho que foi isso que a gente fez? Isso. A gente viu esse cara aqui, não, a gente viu assim com x. Aí depois a gente fez aquela brincadeira do comutador, que foi uma aula inteira para fazer aquela conta gigante. Então tem que olhar essas aulas e fazer as contas, tá, pessoal? Não tem como falar mais uma vez isso aqui para vocês. Por exemplo. Na verdade, só precisa saber atuar a sua transformação em qualquer conjunto completo de operadores. Porque você pode muito bem pegar a sua hamiltoniana, que está em coordenadas cartesianas, e botar a hamiltoniana em coordenadas esféricas. Se você sabe agora como que seus operadores, como suas transformações atuam lá no R, porque agora você vai ter em vez de ter o operador x chapéu, y chapéu e z chapéu, você pode ter muito bem os operadores R chapéu, θ chapéu e φ chapéu. Deixa eu botar o quadradinho. Dá no mesmo. Tá certo? Vão ter representações e tal. E você pode pegar um grupo de rotação aqui e estudar como é que ele atua nesses operadores aqui, ou nas representações R, θ, φ. Tal qual a gente estudou como eles atuam aqui. Tanto faz. Só vai precisar descobrir quem são esses operadores e seus momentos conjugados. Então agora vamos fazer a seguinte conta. Nossa, deixa eu ver. Não, nós não, vocês vão fazer o seguinte. Eu quero que vocês façam a seguinte manipulação. Isso é exercício, tá? É aqui, rotação menos parâmetro epsilon y no eixo 2, que é o eixo y, certo? Essa é a rotação final. Aí vocês vão fazer uma rotação R menos epsilon x e1, certo? U, rotação y e2
e U, rotação, epsilon x é 1. E eu quero que vocês descubram o que vai dar aqui do lado direito, tá? Oi? Não vai ser identidade, tá certo? Então isso aqui, pessoal, é o seguinte, eu estou primeiro fazendo uma rotação aqui, tá certo? Depois eu faço uma rotação aqui, depois eu desfaço essa e desfaço essa. Vocês podem fazer com a mão, com o caderno, com o que vocês quiserem, vocês vão ver que a gente não volta para o mesmo lugar, tá certo? E essa falha voltar no mesmo lugar vai nos dar o comutador, tá certo? Vocês vão descobrir que isso aqui vai ter que ser igual. Deixa eu já escrever aqui. O E2, isso. O E1 é na direção X e o E2 na direção Y. Vocês vão ter que descobrir que isso aqui vai ser U para rotações infinitesimais, tá certo? R de menos epsilon x epsilon y na direção E3. Tá? Isso é um exercício, vocês têm que fazer. Isso é coisa típica para aparecer em prova, tá? Para vocês fazerem isso, vocês têm que lembrar da matriz de rotação. Como é que é uma matriz de rotação em torno do eixo 1? Como é que é essa matriz aqui em torno do eixo 1? Ela faz o que no eixo 1? Nada. Então ela não faz nada aqui. Tá certo? Ela tem que girar o quê? Quem em qual direção? Então aqui, ó, cosseno de epsilon 1 de epsilon x menos seno de epsilon x, tá certo? Seno de epsilon x cosseno de epsilon x. Basta você ver que esse cara aqui pega um V1, V2 e V3 e esse cara está girando em quem? Quem em qual direção? Sempre escolhe esse cara aqui π sobre 2, porque pelo menos para mim fica mais fácil, tá? Vai ficar menos 1 e 1. Então esse cara está levando o 3 no 2, ou seja, ele está levando o 3, ele está levando o 3 no 2 e o 2 no menos 3. Né? Não, desculpa. Ele está levando o 3 no menos 2. Né? Porque aqui vai ficar menos 1. Então fica aqui, vai ficar menos V3. É justamente porque é anti-horário, né? Então, ele está pegando esse 3 aqui e levando para cá. Está fazendo isso aqui. Está levando esse cara para cá e esse cara para cá. E aí, para a gente considerar todo esse conjunto de transformações, a gente vai multiplicar todas essas matrizes de rotações. Eu não aconselho você multiplicar as matrizes finitas, não. Tá certo? Você tem essa aqui. Tá? E você vai ter a outra que vocês vão brincar, vai ser essa aqui, que vai ser a rotação em torno do eixo Y. Agora tem que tomar cuidado, o Y tem aquele menos lá. Como é que fica o Y? Aqui fica cosseno de EY, epsilon Y, 0, e aqui seno de epsilon Y. Tá certo? 0, 1, 0, menos seno de epsilon y, 0, cosseno de epsilon y. Tá certo? Agora vocês podem ver aqui, ó, V1, V2, V3, que o que esse cara vai fazer? Ele vai pegar o 3 e mandar para 1, e não para menos 1. Então ele vai pegar o 3 e mandar para 1. Tá certo? Que é o anti-horário aqui, nesse relógio que está saindo da parede aqui. Tá certo? Então você vê que isso aqui está tudo batendo com a nossa definição de rotações sempre anti-horárias. Tá certo? Não, em princípio não teria nenhuma razão para a gente não misturar essas coisas, mas como a gente convencionou a vida inteira da física a convencionar todo mundo anti-horário, então tem esse sinal de menos no Y por causa disso. Tá certo? E aí, claro, você vai expandir esse cara aqui, lembra? Cosseno
de εx é igual a 1 menos εx ao quadrado sobre 2, tá certo? E aí você vai pegar o seno, vai expandir em Taylor até a segunda ordem também, mas o seno é bom porque só tem o primeiro termo, porque o próximo termo seria de ordem cúbica, tá certo? E aí vocês vão pegar, aplica essa matriz no vetorzinho, depois aplica essa matriz no vetorzinho, aplica essa aqui. Lembrando que tem aqueles termos quadráticos que não vão influenciar, ou seja, assistam outra aula e façam essa conta, tá certo? Claro. E aí a gente faz uma multiplicação em termos dessa expansão daí. E claro. Multiplicação matricial, normal. Então a gente só bota no estado teste e vai aplicando tipo uma bonequinha russa. E você vai ver que no fim, fazer essa rotação seguida dessa, seguida dessa, seguida dessa, é igual a fazer uma única rotação gerada por menos εx, εy em torno do eixo z. Tá certo? E isso vai fazer com que você descubra que isso aqui vai ser o Lx, Ly vai ser igual I H cortado Lz. Tá certo? Lx, Lz, vocês depois podem usar essa mesma conta para inferir que isso aqui vai ser igual a IH cortado Ly menos Ly, por causa do menos do Ly, tá? E Ly e Lz vai ser igual a IH cortado Lx. Vocês vão deduzir... Não, isso aqui, ó, vocês vão encontrar esse lado direito aqui, fazendo essa brincadeira aqui. Tá certo? Uma vez que você sabe o lado direito, a gente vai fazer igual a gente fez por causa do Lz com P. A gente vai expandir esses operadores aqui. Esse aqui vai ser o gerado por Lz, desculpa, por Ly, esse cara gerado por Lx. Na hora que vocês expandirem isso aqui, você vai ver que o lado esquerdo vai dar o comutador de Lx com Ly. Tá certo? Da mesma forma que a gente viu lá atrás, que a gente encontrou o comutador de Lx com o operador P escalar a direção da translação. Lembra? Aí vocês vão descobrir isso aqui, ó. Vocês vão encontrar isso aqui. Esse primeiro resultado. Só que os outros são análogos. Você pode fazer a conta toda de novo, se vocês gostarem muito de fazer essa conta. Ou vocês podem inferir que o resultado é esse aqui. Certo? Com certeza eu vou botar uma coisa muito próxima disso na prova. Para fazer toda essa conta. Então, se vocês deixarem para fazer a primeira vez na prova, vocês não vão conseguir. Tem que fazer a primeira vez em casa, sozinho, no final de semana, né? Sentado no sofá, relaxando, fazendo isso aqui. Quantizar aqui nos estados que a gente estava fazendo no 10, né? Nós monitoramos, apesar de ser uma conta bem grande. Quais estados? Estados no sul. Aqui os operadores hamiltonianos, por cada certos estados, que a gente desarrumar, hamiltoniana, resolver a apresentação de separação de variável, aí a gente encontra os possíveis estados de energia possíveis, mostra que a gente vai ter energia para cada uma das... Você está descrevendo mecânica quântica em geral. Sim, de mecânica quântica, faremos mecânica quântica, sim. Esse é o meu ponto, porque eu estava conversando com o pessoal e eles falaram, eu acho que é muita conta, né? Não imagino o professor querendo que a gente faça isso. Tem que fazer, imagina, claro. Vocês vão passar um exercício, sei lá, de termodinâmica na prova de mecânica quântica. Eu acho perfeito para quem na prova. Aí tem que só tem que falar se é termo, múltipla escolha, né? Qual seriado que você mais gostou nesse final de semana? Seria bom, né? Então, aí, aquilo ali tudo pode ser condensado assim, ó. Li, Lj, né? Onde 1, 2, 3 é XYZ. Esse cara vai ser IH cortado
Levi-Tivita, LK. Tá? Tem uma soma aqui. Tá? Então vocês veem, a gente vai ver, na verdade, que isso aqui mostra pra gente que o próprio L é um operador vetorial. Tá certo? Ou seja, mas é natural. O gerador, ele também é momento angular. E quando você gira alguma coisa, muda a direção do momento angular daquela coisa que você girou. Então, por isso que a rotação atuando sobre o gerador de rotação também mostra que o gerador de rotação também é um operador vetorial. Tá certo? Que é o que eu tinha falado para vocês. Então, isso aqui permite a gente fazer essas expressões meio malucas assim, ó. Quanto que é o rotacional de um vetor com ele mesmo? Quanto é que é o rotacional não, produto vetorial de dois vetores iguais? Ou do mesmo vetor, né? Dele com ele mesmo. Vocês não sabem? Aqui, ó, vetor normalzinho, tridimensional, V, rotacional, V. Isso aqui é igual a quanto? 0. Isso aqui é quanto? Não. Justamente porque as componentes não comutam. Tá certo? Então, ó. O produto vetorial pode ser escrito assim, quer ver? Ó? IJK até 3 do Levi-Tivita IJK LI LJ e EK. Todos vocês lembram dessa fórmula do produto vetorial? Que a gente usa o Levi-Tivita aqui? Então. Só que veja, esse cara aqui, ele está contraído com uma coisa antissimétrica. Tá certo? Então eu posso reescrever esse cara aqui como comutador. Vocês concordam? Né? Ó, se eu pegar AB, eu sempre posso escrever assim, ó, AB mais anticomutador AB. Vocês sabem o anticomutador, né? A mesma coisa do comutador, só que tem um mais em vez de um menos. Dividido por 2. Então isso aqui vai ser AB menos BA. Esse cara vai ser AB mais BA. O BA corta. Sobra AB mais AB, é 2AB dividido por 2AB. Certo? Então esse cara aqui eu posso escrever assim. Só que esse é simétrico. Porque eu posso trocar A por B à vontade aqui. Mas uma coisa simétrica com uma antissimétrica dá 0. Tá certo? Então, aqui vai ficar assim. Soma de IJK até 3 de epsilon IJK, comutador de LI com LJ, EK sobre 2, tá certo? Mas o que é isso aqui? Acabei de ver a fórmula aqui, ó. Certo? Então vai ficar assim. Soma de IJK e L, de epsilon IJK, epsilon IJL, tá certo? E aqui vai ficar Lzinho sobre 2 EK. Tá certo? Quanto é que é esses épsilons juntos aí? Os Levi-Tívitas contraídos. Oi? Ah, foi para... Esqueci dele totalmente. IH cortado. Aí tem aqui IH cortado. Aí quando eu botar o comutador, eu esqueci do IH cortado também. Então fica assim. Menos H cortado ao quadrado. Obrigado. Deixa eu ver se é isso mesmo.
Então agora vamos ver quanto é que fica isso aqui, ó. Que engraçado. Espera aí. Ah, não. Tá. Não tem H cortado aqui, não. Nem aqui. Mas na hora que eu botar o comutador que vai aparecer. Isso. Tá? Agora, quanto é que fica essa contração aqui, ó? Vamos lá. IJK, IJL. Esse negócio aqui, quando eu somar sobre IJ, vai ter alguma situação onde esse cara aqui vai ser diferente de 0 se K for diferente de L? Ó, digamos que K seja igual a 1 e L igual a 2. Se aqui for 2, 3, 1, aí fica diferente de 0. Mas se for 2, 3, aqui fica 2, 3, só que 2, 2 dá 0. Então esse cara aqui tem que ser proporcional a delta de KL. E qual o fator de proporção? Quando eu somar aqui sobre I e J. Quantas possibilidades eu tenho para, por exemplo, digamos que esse cara aqui seja igual a 3 e esse cara aqui igual a 3. Eu vou ter aqui, quando for 1, 2, 1, 2, aí 1, 3 dá 0, 2, 3 dá 0, né? Mas vai ter uma outra possibilidade, que é 2, 1, 2, 1. Tá certo? Então é 2. Tá bom? Então corta lá, com esse 2 que estava no denominador, e você encontra, né? Esse cara aqui vai ficar assim. IH cortado, soma sobre KL, o 2 cortou, ficou LLzinho e K, delta LK, que é igual a IH cortado L. Ou seja, L é igual a IH cortado L. Como é que é? Isso, que se chama L seta. O que você está fazendo já é um produto interno, entre aspas, de um operador no espaço de Hilbert com um vetor no espaço tridimensional. Tá certo? Isso aqui é justamente um vetor cujas componentes são operadores. Tá? Que é isso aqui. É o próprio L que eu parti, ó. Isso aqui são os componentes, né, do L, para dar essa forma. Então você vê que isso aqui resume a álgebra dos operadores de rotação, dos geradores de rotação, em termos geométricos, né? Bom, agora a gente pode definir, já que a gente tem esse vetor, a gente pode tentar definir uma coisa que seja um escalar, ou seja, uma coisa que não gira quando a gente faz uma rotação no nosso problema. Que é o seguinte, dado um vetor, eu posso definir o que a gente chama de L2, tá? Que eu vou definir como sendo L escalar L. Que é fácil de ver que é Lx ao quadrado mais Ly ao quadrado mais Lz ao quadrado. Tá certo? Esse operador aqui é um que a gente chama de operador de Casimir, tá? Ele é super importante porque, na verdade, ele define para a gente uma quantidade conservada e tal. É uma conta que eu acho que eu não sei se eu faço nesse curso ou em outro,
os operadores de Casimir. Não, acho que eu deixo para outro curso. Tá? Mas é que tem várias coisas interessantes em grupos de Lie. Toda vez que você encontra esses operadores de Casimir, eles têm associados a eles uma certa geometria interessante. Basicamente, a geometria associada a esse operador de Casimir é a geometria euclidiana, que é justamente a métrica que é invariante por rotação. Tá certo? Mas, bom. Então, eu simplesmente peguei o meu gerador e calculei o meu L quadrado. Tá certo? Que eu disse para vocês que tem esse nome especial de operador de Casimir. E a vantagem dele é o seguinte: quanto é que é comutador de L quadrado com Li? Nada a ver. Deixa eu ver se tem alguma relação. Não, nada a ver. Tá? Então, o que acontece se eu pegar o computador desses dois caras aqui agora? É fácil assim? Porque veja, vamos botar aqui, vamos fazer assim, Lx, para ficar mais fácil. Tá? Então aqui vai ficar claramente o comutador do Lx com Lx dá zero. Então vai ficar assim, Ly quadrado mais Lz quadrado, comutador com Lx. Certo? O Lx com Lx eu já joguei fora. Vou pegar o do Ly, vai ficar assim, ó. Ly, comutador de Ly com Lx, né? Quando eu tenho o Ly quadrado, lembra, comutador de operador AB com operador C, sai o A, sai o B. Então, sai o A mais Ly, Lx, sai o B. Mais, agora esse cara aqui, sai o A, Lz, Lx, sai o B. Lz, Lx, Lz. Tá certo? Isso aqui, né, é igual a isso aqui. Agora, quanto é que é o comutador de Ly com Lx? Menos IH cortado Lz. E aqui é a mesma coisa, né? Menos IH cortado Lz. Tá certo? Esse cara aqui é quanto? Esse cara aqui é o Lz com Lx, vai dar IH cortado Ly. E esse cara aqui vai ficar IH cortado Ly. Por que menos? Esse não é o Z com X? Aqui, ó, LZ, ó. Não, aqui tá errado. Aqui é X. Aqui escrevi mal. Tá? E como é que fica isso aqui? Ó. LY, LZ. Espera aí que tem uma coisa errada. Espera aí. YZ e ZY, tá certo. ZY e... Aqui eu escrevi errado, é Y. Né? Tá. Então, ó, YZ com sinal de menos e YZ com sinal de mais. Então, esse vai embora com esse. E aqui vai ficar menos o Z com Y e mais Z com Y. Então, esse corta com esse. Então, realmente dá zero. Tá certo? Então, veja. Deixa eu ver. Se a nossa newtoniana é invariante sobre rotação em qualquer direção, ou seja, eu posso girar meu sistema em qualquer das direções e a minha newtoniana vai ficar igual. Então, ela comuta com todos os L's. Mas o Lx não comuta com Ly. Então, eu não posso usar, por exemplo, Lx, Ly e H para determinar os meus estados. Certo? Mas, se a minha newtoniana comuta com Li, ela também comuta, naturalmente, com Li ao quadrado. Mas se ela comuta com Li ao quadrado, ela comuta com L quadrado.
Então, minha newtoniana, toda vez que ela for invariante sobre rotações, ela comuta com L quadrado. E comuta com todos os LIs. Só que o LI comuta com L quadrado. A gente acabou de mostrar. Então, a gente sabe que H comuta com L quadrado e H, por exemplo, também comuta com LZ. E L2 comuta com LZ. Então, H, L2 e LZ formam um conjunto de 3 operadores que comutam. Então, os autovetores deles são comuns. Tá certo? Por isso, e aí a gente mostra que no caso sem spin, esse conjunto de operadores é um conjunto completo de operadores que rotulam um estado unicamente, sem degenerescência. Tá certo? Que é justamente o que vocês viram no átomo de hidrogênio. Ou seja, quando você faz a separação de variáveis do átomo de hidrogênio, lembra que a gente separa a primeira parte rotacional, a parte de θ e φ? Essa parte do Laplaciano é isso aqui, ó. Essa é a primeira separação que a gente faz é essa, que é o mzinho que vai aparecer lá nos polinômios de Legendre associados. Lembra disso? A gente bota esse cara aqui, esse cara aqui vai dar o exponencial de IMφ. A primeira parte da separação de variável é essa aqui. Aí na hora que a gente substitui m lá, a gente tem uma função, que resolveu o problema para θ. A gente recebe em termos de cosseno de θ, que é um μ, que é justamente o cara que vai ser o polinômio de Legendre associado. Aí a gente resolve. Aí depois que a gente resolve esses 2 pedaços da newtoniana, tem que resolver o último pedaço, por exemplo, no átomo de hidrogênio, que são as funções de Laguerre, que te dá a solução radial. E é essa ordem aqui, ó. Esse é o operador mais simples, depois a gente usa ele, depois resolve esse aqui. Tá certo? Aqui a gente vai fazer de um jeito diferente. Não aquele jeito pé no chão, fazendo conta de série direto. Aqui a gente consegue fazer de uma maneira mais abstrata, mas mais poderosa. Certo? É isso. Aí a gente vai ver, aula que vem, os operadores de escada, que são equivalentes ao de criação e aniquilação que eu estava falando para vocês. Alguma dúvida, pessoal?